Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá família, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um podcast da Igreja Reino em nosso podcast. E quem vos fala aqui é Robert Marques e também tenho um convidado muito especial aqui que é o Natan Amaro. Fala aí, Natan. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Natanael Amaro falando, mais conhecido como Natan Amaro, né? Para os íntimos. Estou muito feliz de estar aqui novamente e vamos compartilhar um pouco desse entendimento que Deus tem dado para a gente e que você possa ser edificado com esse conhecimento. Nós estamos participando dos 40 dias com Jesus, que são os devocionais diários da nossa comunidade. Todo ano nós temos essa prática e são baseados nas parábolas de Jesus, né? As parábolas, como eu tenho falado aqui, são ilustrações que Jesus conta para expressar sobre o reino de Deus, sobre a mensagem do reino de Deus. E nós estamos agora em nosso segundo devocional e no devocional de hoje nós vamos falar sobre a casa sobre a rocha. Então pega a sua Bíblia, seu caderno, para você aprender um pouco mais da palavra aqui junto conosco. E também quero pedir para que você neste momento printa a tela do teu celular, compartilhe nas suas redes sociais, nos stories e marca @Igreja Reino, que nós iremos fazer um repost. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, ok? Então, com Bíblia na mão, nós vamos lá em Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Lá diz o seguinte: Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, o que nós aprendemos com essa parábola é o seguinte: um construiu sua casa sobre a rocha, enquanto o outro construiu sobre a areia, a terra. E Jesus mostra a diferença das duas construções, comparando-as com aqueles que ouvem e praticam a sua palavra e os que ouvem, mas não praticam. E quando você ouve a expressão "a casa caiu", né, Natan? A gente sempre tem um hábito é uma expressão brasileira que fala sobre "a casa caiu" é porque algo foi construído de forma errada. O que você acha sobre isso? Exatamente, essa é uma expressão muito usada, né, aqui por nós brasileiros, porque realmente é algo que fala sobre estrutura, né, sobre a fundamentação de algo que está errado, feito de forma errônea e não tem um alicerce suficiente para sustentar aquela estrutura, então acaba se caindo nela mesmo, né? Isso, muito bom. O Natan sempre pontual, cirúrgico aqui, né? Meu Deus, ele já tá comprometido, tá, gente? Então, com uma mulher muito especial. Vamos falar o nome dela aqui, né? Giovana. Giovana, você que tá escutando aí, olha só, o Natan mandou um abraço para você. Vamos lá. Então nós vemos aqui, uma casa, ela é construída sobre fundamentos bem alicerçados, com o propósito de levantar todos os demais cômodos para crescer de forma firme. E assim, Natan, é a nossa caminhada com Jesus, né? Quando obedecemos à sua vontade. E interessante também nós observarmos sobre essa parábola de Jesus, que ele fala sobre a rocha, e ele também faz menção à terra. Ou seja, aquele que ouve e pratica a palavra dele, que o obedece, é semelhante a um homem prudente, porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha faz menção a Cristo, que é o firme e principal fundamento da nossa vida, da nossa fé, da nossa igreja,
igreja, de toda a cidade, de toda a construção. E nós estamos falando de construção, então isso tem muito a ver. E quando ele fala que, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre areia, sem alicerce. E o que acontece? Quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E a terra faz menção ao homem. Se nós olharmos lá em Gênesis, nós vemos que nós, homens, fomos feitos do pó da terra. Ou seja, se eu e você estivermos construindo a nossa vida, a nossa fé sobre a areia, sobre o homem, com certeza a casa vai cair e ela vai desabar. Mas, se você é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e logo obedece e pratica, então significa que você é uma pessoa prudente e está construindo a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, o firme fundamento. E existem promessas de Deus que estão até mesmo em Salmos, que fala que os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma coisa interessante que eu ouvi da Isabela, da nossa comunidade, ela falou uma coisa interessante, que perseverança gera permanência. Ou seja, se você estiver perseverando, você vai permanecer. E Jesus fala sobre isso também, aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei nele. Ou seja, é uma promessa de Deus. E nós precisamos acreditar, crer nessas promessas de Deus, que ele é fiel para cumprir todas elas. Então, dentro dessa construção, eu quero encorajá-lo neste exato momento, você pensar muito sobre isso, gastar, investir tempo, porque também uma coisa interessante aqui que nós vemos, Natan, que esse homem que é considerado prudente aqui por Jesus, construiu a casa sobre a rocha, ele cavou, ou seja, ele levou tempo cavando, e fala que abriu profunda vala, profundidade, porque a gente precisa tomar muito cuidado, porque você percebe que a nossa geração hoje, ela é muito fervorosa no espírito, apaixonada. O brasileiro é apaixonado, né? O brasileiro tem essa intensidade, porém ele não tem profundidade. E Natan, queria perguntar para você, o que você pensa sobre isso, a questão de fervor e profundidade, porque Jesus está falando aqui que abriu profunda vala, ou seja, ele cavou fundo para alicerçar sobre a rocha, que é ele. Eu gosto muito de usar nessa passagem uma parábola que diz sobre construção civil, que fala muito bem sobre que é um homem que estava construindo essa casa e ele fez um fundamento básico. Ele não fez um fundamento para uma casa muito grande, e chega um amigo dele e fala assim para ele: cara, se você quiser construir outra laje em cima dessa casa, você precisa fazer um fundamento melhor, uma fundamentação melhor, para que você tenha estrutura para sustentar essa casa. Ele fala: não, tá bom assim, porque eu só vou construir um andar mesmo, não preciso de mais fundamento, tá bom assim. E aí acaba que o tempo passa e ele quer construir mais um andar, e ele chama esse amigo dele de novo, que é engenheiro, para estar avaliando as estruturas, e fala: cara, a gente vai fazer uma laje aqui assim, e vamos construir mais um cômodo para nossa casa. Aí o engenheiro, o amigo dele, chega e fala para ele: cara, o seu fundamento ele é fraco, você não consegue construir mais para cima. Para você construir algo maior, você tem que destruir tudo que você já construiu até hoje, porque você precisa trabalhar muito mais no fundamento. Eu vejo que essa pergunta que você colocou é muito boa, porque nós hoje não temos adentrado em profundidade de conhecimento e fundamentação em Jesus. E o que acontece é que acaba que a nossa fé ela é confrontada muito facilmente, e ela é refutada muito facilmente. Por quê? Porque ela não tem profundidade. Eu tenho uma frase que fala: seja fundamentado até os seus princípios serem inegociáveis. Isso quer dizer, isso diz respeito à profundidade que é o fundamento que você acredita em Jesus, sabe? Se o seu fundamento em Jesus for raso, a sua base de fé vai ser rasa também. Agora, se o seu fundamento for profundo, assim como diz a palavra em Lucas, a sua fé vai ser muito maior, porque você acredita muito mais, porque você é muito mais fundamentado. Então, nós devemos buscar nessa geração realmente sermos fervorosos no Espírito e profundo na palavra, profundo no firme fundamento que é Jesus Cristo. Perfeito, e todo ensino de Jesus precisa ver essa resposta, né, a palavra. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, a palavra ouvir
é Shema em hebraico, que é ouvir e obedecer. Quando você ouve a palavra, automaticamente você precisa obedecê-la, né? E uma coisa interessante, já que nós estamos falando sobre fundamento, Jesus, ele é o firme e principal fundamento da nossa vida. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Logo, toda construção precisa primeiro dos fundamentos. Os fundamentos nós vemos, Natan, no começo da construção, mas logo depois que a casa está sendo construída sobre esses fundamentos, nós não vemos mais os fundamentos. O que nós aprendemos com isso? Que o invisível sustenta o visível. Olha que legal isso. Cara, carrega isso para sua vida, porque a fé é o nosso firme fundamento. Então, nós estamos firmados sobre a fé. Então, a fé nós não vemos, mas nós cremos. Ela está ali. Nós não vemos, mas ela está ali. E ela é o que está sustentando todas as demais coisas dessa construção, né? Isso é incrível, porque toda casa ela é construída, precisa e deve ser construída sobre fundamentos. Se não houver fundamentos, essa casa vai cair. Você pode construir paredes, janelas, telhados e ter até uma boa aparência. Porém, qualquer ventinho, qualquer situação, circunstância na sua vida, qualquer coisa que falarem para você, muitos falam que a universidade é cemitério de crentes, né? Porque pessoas que não estavam fundamentadas na sua igreja local ou até mesmo em suas famílias, elas chegam nas escolas e universidades sem esse firme fundamento, e aí vem um professor, né, marxista ou qualquer outra coisa do tipo, impõe um pensamento para ele e ele acaba crendo. Ele não está firme em suas convicções, em sua fé. Então, qualquer coisa que falarem para ele vai cair, né? E Paulo fala muito bem sobre isso, que nós precisamos deixar as coisas de meninos. Antes nós fazíamos coisas de meninos, falávamos coisas de menino, fazíamos coisas de menino, porém, agora nós nos tornamos homens e mulheres adultos, ou seja, amadurecemos. Nós estamos firmados com firme fundamento, ou seja, está sólido, está constante, perseverante. Então, esse é o nosso devocional de hoje, Natan, e eu queria que você deixasse algumas considerações finais aqui para os nossos queridos ouvintes. É muito bom esse entendimento, e que você que está ouvindo aí a gente, você não somente escute isso, mas você tome prioridade disso, você seja fundamentado a ponto de seus princípios serem inegociáveis. É isso, um abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, por toda a audiência e, novamente, quero encorajar vocês a compartilhar essa mensagem. Sempre tem alguém que precisa ouvir uma palavra que alimente a sua alma, trazendo vigor, esperança, até mesmo salvação, não é mesmo? E restauração, reconciliação, porque nós cremos no poder da palavra, cremos que ela tem poder para até ressuscitar os mortos. Então é isso aí, pessoal. Então fica aqui nosso agradecimento e nos vemos no próximo podcast. Um abraço. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis.